E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 13ª aula do curso de microbiologia, vamos falar agora de uma coloração diferencial, que é a coloração de Gram, que é amplamente empregada na microbiologia para identificar alguns grupos bacterianos. Vamos entender como é que ela funciona. Então, especificamente nessa aula, eu vou dar os princípios da técnica, explicar o que é isso, vou mostrar os reagentes utilizados para a coloração de Gram e, por fim, vou mostrar o método de preparo, como é que você faz essa coloração. É uma parte prática aí para você conseguir identificar as bactérias de acordo com a sua estrutura de parede bacteriana, beleza? Bom, então vamos começar aqui definindo essa técnica. Então a gente pode dizer que a técnica de coloração de Gram permite identificar grupos bacterianos com base na estrutura da sua parede celular. A gente já viu em aulas anteriores que a parede celular bacteriana é composta de peptídeo glicano. E nós temos dois grandes grupos. Umas que possuem uma parede celular mais espessa, que são chamadas de gram-positivas, e outras que possuem uma parede celular mais delgada, que são chamadas de gram-negativas. E Gram, ele conseguiu desenvolver uma técnica para conseguir diferenciar esses dois grupos. Então, para a gente entender como funciona essa técnica, vamos pegar aqui duas bactérias, a bactéria A e a bactéria B. Eu sei que essas duas bactérias possuem paredes celulares distintas. Então, uma é gram-negativa e a outra é gram-positiva. Mas se eu fizer um esfregaço, colocar na lâmina e tentar avaliar qual delas possui a parede celular mais espessa, eu não vou conseguir identificar. Porque quando você analisa o esfregaço sem nenhum tipo de coloração, você vai ver só uma sombra, um contorno aí da bactéria e não dá para você identificar os grupos bacterianos. Para tanto, existe a coloração de Gram que vai promover essa diferenciação. Então, quando se faz a coloração de Gram, dependendo da estrutura da parede bacteriana, nós vamos ter cores diferentes de bactérias. E o resultado é semelhante a esse aí. Se a bactéria ela é gram-negativa, a coloração dela é mais avermelhada. Ou seja, os corantes que foram utilizados, eles não fixaram na parede da bactéria. E aí um contracorante utilizado fixa na parede para mostrar que ela é mais delgada. Tá, ok? E aí, as bactérias que são gram-positivas, elas ficam numa coloração mais arroxeada, mais escura, mais intensa em comparação à gram-negativa, porque isso significa que o corante inicial ele conseguiu se incorporar aí na estrutura da parede bacteriana. Então, esse tipo de análise ela nos permite fazer um comparativo, ver qual bactéria é gram-positiva e qual é gram-negativa. E dependendo, em muitos casos na microbiologia clínica, se o indivíduo está infectado com uma bactéria gram-negativa ou uma gram-positiva, existem abordagens diferentes da antibiótico terapia. Isso a gente vai ver lá mais para frente. Beleza, pessoal? Bom, vamos dar uma olhadinha agora em quais reagentes são utilizados para promover essa técnica. É uma técnica super simples e são poucos reagentes que são utilizados. 5, basicamente, que a gente pode estar evidenciando. Que são a violeta de genciana, o lugol, álcool, fucsina e a água. A água ela entra mais no processo de lavagem, ela não participa especificamente da reação, mas ela é necessário para remover o reagente interior para se colocar um novo reagente, beleza? Vamos entender então como é que se prepara essa coloração de Gram com base nos processos que a gente utiliza aí para fazer essa coloração. Então nós temos 4 procedimentos básicos para conseguir determinar se uma bactéria vai ser gram-positiva ou gram-negativa. Nós temos aí então a aplicação do violeta de genciana, posteriormente a aplicação do lugol, o descoramento com álcool e a aplicação da fucsina. Vamos entender cada etapa e o porquê de cada etapa, beleza, pessoal? Vamos começar aqui com a aplicação do violeta de genciana. Então, o violeta de genciana, você já deve imaginar que a cor dele é violeta, bem intenso. E, primeiramente, você tem as bactérias fixadas na lâmina, aplica o violeta de genciana, né? E as bactérias vão ficar nesta coloração. O tempo de aplicação é uma média de 60 segundos. Depois que você aplicou por 60 segundos, você lava com água para tirar esse corante. Bom, esse corante ele vai grudar na parede da bactéria. Se a parede ela for espessa, ele vai grudar com mais intensidade. Se a parede bacteriana não for espessa, ele não vai conseguir grudar com tanta intensidade. Ok? Então, ele é o primeiro corante que serve para identificar as bactérias gram-positivas. O segundo ponto é a aplicação do lugol, o mordente, ou seja, é um agente que você vai aplicar nas bactérias para fazer com que a violeta de genciana fixe na estrutura da parede bacteriana. O tempo também é o mesmo, 60 segundos, depois você retira ele com água. Por que você vai fixar o corante, o violeta de genciana, na parede da bactéria?
Porque na próxima etapa você vai fazer uma descoloração com álcool. Então, as bactérias gram-positivas que incorporaram aquele violeta de genciana fixaram a violeta de genciana. Mas as bactérias que não são gram-positivas, elas perdem o violeta de genciana quando descorado com álcool. Veja que a gente fez o uso do mordente, que é o Lugol, para de fato fixar. E aí, o tempo é 20 segundos, depois você lava com água. Então veja que as bactérias que são gram-positivas, nesse ponto elas já estão coradas. E as bactérias gram-negativas, elas perderam a sua coloração. Na verdade, elas ficaram coradas fracamente com um roxo incrivelmente fraco, que é muito difícil de visualizar na lâmina. Para você conseguir identificar as bactérias gram-negativas, você usa um contracorante, que é a fucsina, que ela é mais avermelhada. Então, a partir do momento que você usa a fucsina, como as bactérias gram-negativas elas não estão coradas, elas vão passar a apresentar uma coloração avermelhada. E as gram-positivas, como já fixaram violeta de genciana, junto com um mordente, que é o Lugol, ela não vai corar com a fucsina. Então, a fucsina você aplica também por 20 segundos, lava com água, depois você seca a sua lâmina, deixa ela bem seca, e aí depois você observa no microscópio. E aí você vai ver exatamente isso daí. Se você tiver bactérias gram-positivas na sua amostra, a coloração delas é bem arroxeada. Olha aqui, ó. Você consegue ver elas bem arroxeadas mesmo aqui, tá ok? E se elas são gram-negativas, vê que a coloração delas é bem avermelhadinha, por decorrência aí do uso da fucsina. Então o princípio é aquele que eu falei. A aplicação do violeta de genciana, depois a fixação com o Lugol, somente as bactérias que têm uma parede celular espessa vão fixar o violeta de genciana, a lavagem com álcool, que vai descorar as bactérias que possuem uma parede celular fina, mas não aquelas que possuem uma parede celular espessa, porque ele está fixado o violeta de genciana, dado pelo uso do Lugol. Depois se faz o uso aí da fucsina como contracorante para corar a parede celular aí das bactérias gram-negativas, para a gente ter aí essa visualização de uma coloração avermelhada para as gram-negativas. Beleza, turminha? Conseguiram entender o princípio e o funcionamento dessa técnica? Ok. Então, foi essa referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, lembrem sempre do seu joinha e do seu compartilhamento, porque isso ajuda muito a Escola de Ciências da Vida a divulgar o seu material e mais pessoas serem beneficiadas com todo o nosso conteúdo. E se você quiser participar, se inscreve no nosso canal, clicando no botão se inscrever e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem. E participem lá do canal do YouTube e da página do professor Rogério Gozzi. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, turminha? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.